Um homem que dividiu a história da humanidade em termos psíquicos, antes e depois. Um tipo de psicologia até ele. Agora, uma nova forma de pensar psicologicamente na humanidade. Essa é a história de Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Eu sou o professor Sérgio, psicanalista há 13 anos e lecionando nessa área há mais de 5 anos e muito feliz de estar aqui com você para falar hoje sobre a vida, obra e as principais teorias de Sigmund Freud, o pai da psicanálise. Esse homem que dividiu a história enquanto homem psicológico. Antes, um pensamento, uma forma de pensar a estrutura psíquica. Depois, uma nova forma de reconhecer o sujeito em termos psicológicos. E é claro, isso não foi fácil. Freud passou por muitas dificuldades. Primeiro, como pessoa, Freud vem de uma família judaica, um irmão de muitos outros, uma família pobre, teve que se desenvolver num contexto de luta, num contexto de repressão, opressão, um contexto onde, mesmo sendo um gênio, as portas não estavam aos montes abertas para ele. Mas desde cedo Freud mostrava muito a sua capacidade e sim, como a história diz, muito requerido, mimado pelos seus próprios pais. Mas isso, de certa forma, contribuiu para que o Freud se desenvolvesse na medicina. Freud inicia então seu percurso clínico, se tornando um neurologista. Mas desde cedo, gostando da pesquisa, ele tentou ingressar nesse mundo. Porém, ele viu que, financeiramente falando, não era aplicável à sua realidade, visto que ele queria casar, visto que ele queria crescer, visto que ele queria ter uma vida mais confortável. Então, Freud entra para a clínica e começa a desenvolver ali o seu trabalho como médico. Mas não demorou muito para Freud ir crescendo, se destacando na área acadêmica, sendo convidado a participar de um programa de pós-graduação em neuropsicopatologia em Paris com Charcot. Charcot, um médico incrível que já esboçava um trabalho a partir da hipnose com as pacientes histéricas. Foi ali que o Freud teve um encontro com o seu futuro, não com a hipnose, mas com a possibilidade de construir uma nova forma de pensar da nossa estrutura psíquica. Como que aquelas mulheres que sofriam no corpo, na verdade, estavam atravessadas por conflitos da sua própria alma. E Freud passa a se debruçar nessa perspectiva. É quando ele volta para Viena e começa a se desenvolver com um médico muito mais famoso que ele na época, um psiquiatra chamado Joseph Breuer, onde surge aquele caso muito famoso da Berta Pappenheim, que é muito conhecida e você já deve ter ouvido falar como Ana O. Era paciente do Breuer e Breuer levava os seus estudos e trabalhos dessa paciente, com essa paciente, para o Freud, onde eles debatiam e o Freud ia desenvolvendo cada vez mais. Então Freud escreve um livro a 4 mãos com Breuer chamado Estudos sobre a Histeria, que para muitos é considerado um livro pré-psicanalítico, mas Freud só vai desenvolver a psicanálise depois que ele se separa de Joseph Breuer por diferenças significativas na forma de reconhecer a histeria, ou seja, a neurose, e começa a desenvolver um novo trabalho, que posteriormente, em 1896 e 97, vai chamar de psicoanálise, ou psicanálise, como é conhecida hoje. Freud, a partir daí, vai escrevendo e desenvolvendo vários trabalhos ao longo dos anos, como, por exemplo, os principais textos dele. A obra de 1899, mas que foi lançada em 1900, A Interpretação dos Sonhos, uma obra incrível. Poucos anos depois, A Psicopatologia da Vida Cotidiana, ainda a Introdução ao Narcisismo, o próprio texto, O Inconsciente, O Eu e o Id, O Futuro de uma Ilusão, Mal-Estar na Civilização, enfim, são vários e vários textos que vão posicionar Freud como um homem realmente muito à frente do seu tempo, que vai influenciar fortemente a uma nova leitura do homem psíquico e que vai nos atravessando desde lá até hoje. E é tão importante que a gente vê suas principais teorias sendo aplicadas em muitas outras disciplinas. Por exemplo, você que fez pedagogia, psicopedagogia, com certeza viu as fases do desenvolvimento psicossexuais da criança. A gente vê a fase oral, anal, fálica, que está nos 3 ensaios da teoria da sexualidade de Freud. Isso é muito legal. Não só esse conceito, mas como objeto principal da psicanálise, o Unbewusst, o inconsciente, a estrutura psíquica, conhecida primeira teoria topográfica, inconsciente, pré-consciente,
consciente, a segunda tópica chamada de id, ego, superego, a teoria então do recalque, que é justamente o mecanismo pelo qual se desenvolve a estrutura neurótica, as estruturas neurótica, psicótica, a perversa, enfim, é na alcunha do Freud que nós vamos ter muitos desses conceitos hoje completamente difundidos e nos dando base para olhar o ser humano psicológico, psíquico de uma maneira completamente diferente. A capacidade de olhar para o sujeito e reconhecer o seu sofrimento a partir do seu discurso. E eu não posso deixar de falar sobre o principal método da psicanálise, que é o principal conceito da onde surge a psicanálise, que é a associação livre. Nessa história toda, quando Freud se separa de Breuer, é percebendo um método chamado associação livre que a psicanálise vai surgir pela clínica psicanalítica. E ao longo desse tempo, essa clínica vai dar subsídio, vai dar recurso suficiente para o Freud, ao longo dos anos, construir toda essa teoria que a gente tem hoje, e que bom que a gente pode usá-la para salvar tantas vidas. Se você gostou dessa síntese da vida, obra e principais teorias de Sigmund Freud, não deixa de seguir a gente no canal e curtir esse vídeo. E compartilha também, porque eu sei que tem muita gente que quer ver esse vídeo como você. Ah, e não deixa de comentar de qual teórico da psicanálise você quer ouvir sobre isso. Até lá!